Eu levei 10 anos para perceber que a CLT não era para mim. Mas por que eu demorei tanto tempo? E também por que a CLT não é para mim? Sabe, aqui eu já quero abrir um parênteses, porque eu não concordo muito com essa abominação que as pessoas fazem quanto à CLT. Primeiro também porque é o meio pelo qual a maioria das pessoas ganham a vida, né, se sustentam e conquistam suas coisas, mas pra mim, pro meu jeito de trabalhar, pro jeito que eu gosto de trabalhar, aquele tipo de trabalho não era pra mim. Isso significa que eu não poderia ficar lá a vida inteira? Não, poderia ficar lá a vida inteira, me aposentar, né? Mas como eu já não estava contente, daí eu fui atrás de outras coisas. Só porque assim, né? As coisas não são assim, num piscar de olhos. Não é do dia pra noite que a gente diz, não tô mais satisfeito com esse meu trabalho, então eu vou fazer outra coisa. Eu levei muito tempo para descobrir o que eu queria fazer, para tentar e acertar, errar muito, até acertar um caminho e realmente seguir ele até dar certo. Mas, por que a CLT não era para mim? Bom, eu trabalhei por 10 anos em áreas administrativas das empresas, então eu já fui de RH, já fui de financeiro, contabilidade, que é a minha área de formação, e foi basicamente nesses trabalhos que eu trilhei por todo esse tempo que eu fui CLT. No começo, a gente é jovem, né? Então se entusiasma quando entra na CLT, quando entra num trabalho tradicional, né? Você se entusiasma com o uniforme, com a rotina, né? Que começa a conquistar suas pequenas coisas e não depender mais dos pais. Mas os anos vão passando e você vai vendo que você não consegue progredir, que você fica lá o dia inteiro trabalhando e você não consegue ganhar mais, né? E você começa a perceber que para você ganhar mais, você vai ter que ir para outras empresas maiores, multinacionais, que você vai ter que traçar um plano de carreira bem diferente daquilo que você pensou. E que se você não fizer isso, você vai ficar a vida inteira ganhando R$ 2.000, como foi meu caso. Meu último salário foi R$ 2.100. E nunca aumentou disso, sempre foi mais ou menos isso, sempre foi menos, na verdade, né, a maioria das vezes. E o que eu realmente não gostava é do ambiente corporativo, aquela coisa de você ficar lá o dia inteiro, às vezes você já terminou o seu trabalho, na maioria das vezes, e ainda você fica lá, você tem que cumprir horário, né? Muitas vezes, em outros trabalhos, fazia hora extra e nunca ninguém reconhecia, muitas vezes fazia hora extra para deixar mais organizado, para deixar as coisas em dia e ninguém dava valor. Eu sou uma pessoa introspectiva, eu gosto muito de estar trabalhando aqui no meu cantinho, quietinha, no meu silêncio, né? Vez ou outra eu gosto muito de assistir uma série, mas a minha paz aqui é tudo para mim. E no ambiente corporativo é um saco, porque eu entro e saio de gente, aí chega de manhã, cumprimenta todo mundo, aí o almoço, todo mundo junto, esquentar a marmita, enfim, tudo isso que vocês já sabem, mas principalmente essa socialização corporativa, eu já estava cansada disso, e também da rotina de trabalho. Eu simplesmente chegou um momento que eu não aguentava mais aquele trabalho que eu fazia. Eu já odiava trabalhar com RH, financeiro, de departamento pessoal era uma área que eu não queria mais nunca mais trabalhar e foi o meu último trabalho nessa área. E eu não queria mais esse tipo de trabalho mecânico, chato, entende? E o meu último trabalho foi esse, no departamento pessoal. E acabou que eu casei, né? Pedi demissão desse trabalho porque eu ia casar. E foi nesse momento que aconteceu a minha virada de chave, como eu falo no vídeo sobre a minha transição de carreira, porque que eu fui pro design gráfico. E foi aí que eu descobri um novo mundo possível, né? Nada ilusório, né? Nada como esse povo aí pinta na internet do tipo ganhe dinheiro rápido, sem aparecer, fique rico. Não foi nada disso, foi toda uma construção honesta, toda uma construção real, né, que todo mundo pode fazer de prestação de serviço. Então, o design, ele me tirou desse trabalho que eu já não queria mais. Eu sempre tento tomar muito cuidado para falar da CLT, porque a gente não pode abominar, não pode ficar criticando, porque é um meio como eu já ganhei a vida e como muita gente ganha a vida.
E não há nada de errado nisso, mas eu acho que se você não gosta, se você não se identifica mais e você tem uma habilidade para que você possa prestar serviços e ganhar o seu dinheiro dessa forma, por que não? Foi dessa forma que eu fiz a minha transição de carreira e é dessa forma que eu ganho dinheiro hoje em dia. E a minha vida não tem um dia sequer que eu não agradeça, porque eu gosto demais dessa rotina que eu construí. Poder trabalhar aqui da minha casa, eu realmente vejo sempre muito como um privilégio. E poder ganhar mais também. Por que eu posso ganhar mais? Porque quando eu tô no CLT, eu sou obrigada a cumprir o horário, né? Eu tenho que trabalhar todo o dia lá naquela empresa. Eu não tenho o que fazer, não tem como trabalhar em outra empresa das 7 da noite às 7 do outro dia, porque eu preciso descansar, dormir para voltar no outro dia. E aqui não, aqui eu posso atender vários clientes, prestar serviço para várias empresas. Então isso vai me possibilitando ganhar dinheiro de várias formas e prestando serviços para várias pessoas, para que eu consiga ganhar mais, porque eu não preciso ficar presa a uma empresa somente o dia inteiro. E voltando, né, porque eu vejo assim, hoje eu vejo que eu demorei tanto tempo para fazer essa transição, para sair desse lugar que eu já não queria mais, porque lá, quando eu estava vivendo aquele mundo, aquela situação, as coisas não eram claras para mim. Eu já tinha cursos na minha área de design gráfico, aqueles cursinhos básicos, né, que a gente ainda fazia naquelas empresas de informática, para quem aí já tem os seus 30 e poucos anos vai se identificar. E eu já sabia mexer no Photoshop, eu já entendia de vários programas da Adobe, digamos assim, não era nada estranho para mim. Só que eu nem sequer imaginava que as pessoas ganhavam a vida trabalhando em casa fazendo isso. Era isso que não chegava para mim. Hoje em dia, as pessoas usam muito o Instagram para falar sobre isso, e é muito difícil hoje alguém não saber que é possível fazer algum trabalho trabalhando em casa. Você pode às vezes não saber por qual caminho percorrer, mas você sabe que existe isso. E eu nem sabia que existia isso. E isso é coisa de mais de 15 anos atrás. Então, assim, não existia essa proximidade da gente com as pessoas, né, de usar a rede social para isso. Instagram era só para foto. E aí a gente acabava não sabendo que existia esse outro mundo, esse outro universo, que você poderia aprender uma habilidade e prestar serviço para as pessoas direto de casa. Né? Se eu soubesse disso, imagina, eu poderia fazer isso lá desde os meus 16 anos, que foi quando eu comecei a entrar nesse mundo. Só que demorou muito tempo, e nesse meio tempo acabei fazendo uma faculdade, porque tinha que fazer uma faculdade, mas eu não gostei. Mesmo assim, finalizei porque era uma época, ainda é assim, né, que a gente tem que fazer a faculdade, né? Só que daí eu não tive aquele tempo de pensar, tá, mas qual? Então eu fui pela conveniência, pelo lugar mais próximo, por valores, enfim, todas essas coisas. E acabei me formando em ciências contábeis e, obviamente, fui trabalhar nessas áreas, nada a ver com a área criativa. Na verdade, super a contramão das minhas habilidades, porque eu sou péssima em matemática. As minhas notas realmente eram sempre assim, ó, na risca de passar. Porque realmente eu não sou boa para essa área. O meu lado é humanas, o meu lado é criatividade, não tem nada a ver com isso, assim. Por isso que é mais um motivo para hoje eu ter me realizado. Então eu vejo que eu levei tanto tempo para perceber isso, justamente pela falta de informação, né? E a gente às vezes se bitola muito em não pesquisar, em não tentar ir atrás, não se informar. O máximo que eu fazia era conversar com amigas que tinham as mesmas vontades, mas ninguém sabia como, sabe? O como, onde tem essa mina de ouro, ninguém sabia. E aí, para esse tipo de coisa, só o tempo mesmo, que a gente tem que amadurecer, tem que esperar as coisas acontecerem, até que a gente se frustre de verdade, até que a gente realmente descubra onde está o caminho e consiga começar a percorrer esse novo caminho que a gente quer para nossa vida. E mesmo assim, sabendo que ele não vai ser fácil, o meu começo não foi nada fácil, foi bem difícil, até engrenar mesmo. Não é simples como as pessoas, como os gurus do design pregam por aí, mas também não é um bicho de 7 cabeças, até porque é muito melhor estar trabalhando na sua casa, no seu conforto, do que em qualquer outro lugar.
Então as dificuldades vão moldando a gente, vão amadurecendo a gente e com o tempo a gente vai ficando bom, a gente vai sabendo lidar com as coisas, a gente vai aprendendo e vai crescendo também na profissão, né? Então é isso. Esse foi o motivo pelo qual eu demorei tanto tempo para conseguir fazer a minha transição de carreira. Hoje é bem mais fácil, né? Tanta gente compartilhando pensamentos nas redes sociais, compartilhando das próprias profissões, que é difícil imaginar que alguém ainda não saiba, né, que existe essas formas de ganhar dinheiro na internet através da prestação de serviço. Embora eu ainda ache que muita gente não saiba, mas a informação se tornou muito mais acessível, né, do que há muitos anos atrás, que eu não tinha essas pessoas para me dizer, olha, tem esse caminho aqui, que tal aprender essa habilidade? E aí tu vai realizar teu sonho de trabalhar em casa, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba perdendo muito tempo de vida focando em uma área que a gente não quer, sem ir para a área que a gente quer por justamente não ter as informações corretas. Foi assim que tudo aconteceu. Então, pessoal, se vocês estão gostando desses vídeos, comenta aqui embaixo, sugestões de vídeos se vocês tiverem também pra gente conversar, trocar ideia sobre design, profissão e tudo mais, rotina. E não se esqueçam de se inscrever no canal também, que o canal é novo e eu quero muito compartilhar com vocês sobre essa vida, rotina de designer gráfico. Tá certo? Beijo e até a próxima!